Bora lá então, pessoal? Se o pessoal for entrando, vai entrando enquanto a gente vai dando ok para a aula, tá? Ok. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que ilumina todo homem, santifica a nós e a tudo que vai acontecer hoje pela tua graça. Que o nosso coração seja iluminado pelo fogo invisível do Espírito Santo, para que eu seja livre da cegueira do pecado. Que a tua luz me guie, que eu possa ver as maravilhas da sua presença no dia de hoje. Amém. Bem-vinda, né? Boa noite. Só tem meninas, então boa noite, meninas. Hoje é a aula número 2. E para a gente continuar no andamento e seguir uma ordem cronológica ficar um pouco mais fácil, a aula de hoje é sobre o Natal. A gente está chegando agora, né, nas próximas 2 semanas, aí a gente está chegando num dos períodos, uma das datas mais importantes para a gente que é católico, tá ali, né, só perto para Páscoa, o Natal. E o que é o Natal para nós católicos? Hoje eu vou explicar de uma forma que fique um pouco mais claro, porque infelizmente com o passar do tempo, das coisas, de tudo que vem acontecendo na humanidade, a gente vai perdendo muito a essência do Natal, a gente vai perdendo muito a essência do catolicismo e a gente vai criando outras regras, tradições e coisas que não necessariamente é o real significado do Natal, ou deveria ser no caso, né? Então, primeiro de tudo, o que é o Natal e por que a gente comemora essa data no dia 25 de dezembro? O Natal nada mais é do que o mistério da encarnação. Então, tem um prólogo que eu vou ler agora, que se alguém tiver com a Bíblia, vou pedir para vocês abrirem em João, 1 João, é o primeiro prólogo quando você abre 1 João. E ele diz o seguinte: Jesus, a palavra feito carne, revela a Deus à humanidade. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e Deus era a palavra. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a vencerão. Apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele que não era a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Este era a luz verdadeira, vindo ao mundo iluminar a todos os seres humanos. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para o que eram seus, mas os que seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no nome dela. Pois ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que ela tem como filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e tem levantado a voz dizendo: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que veio de mim passou na minha frente porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos a graça e mais graça. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto ao Pai o revelou a nós. Por que eu separei essa passagem maravilhosa que tem de João? Ela explica o porquê dessa questão da gente contemplar, da gente comemorar o mistério da encarnação. Então, Deus se fez, o Verbo encarnado se fez como carne a nós. E tudo isso aconteceu a partir da importância de Maria. Se Maria não tivesse dito sim, naquele momento que o anjo Gabriel foi para ela e falou o que iria acontecer, o que estava por vir, nada disso teria acontecido. Então, a partir daquele momento, foi o passo dado para a gente ter a comemoração da encarnação de Jesus Cristo.
A partir do momento que ela falou, eis a serva do Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, foi quando a gente deu o primeiro pontapé inicial da humanidade, para a gente ter o nosso Redentor. E quando Deus se fez carne, ele veio para nos salvar. Então, o Natal, ele não é uma recordação do que aconteceu no passado, mas é de uma coisa que está presente. Quando a gente comemora o Natal, a gente não está comemorando uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, a gente está comemorando uma coisa que está acontecendo agora. Assim como a Santa Missa está sendo celebrada naquele momento, Jesus está se fazendo por nós, o Natal é a mesma coisa, ou pelo menos deveria ser. O Natal, ele é um momento que a celebração de Deus é conosco. Então, Emanuel, foi quando Deus veio habitar entre nós, e aquilo veio com uma alegria, um compromisso de fé e de vida. Porque tudo aquilo que no Antigo Testamento a gente estava esperando, aquela espera de que uma hora o Messias ia vir, o Natal nada mais é do que a concretização de que o Messias, ele veio, e ele já está entre nós. A origem da celebração do Natal. Em 275 depois de Cristo, né, o imperador Aureliano, ele ofereceu o culto, né, que tinha o sol, que é o solstício de inverno, e era nessa data de 25 de dezembro. Com o tempo, a Igreja Católica se reuniu, porque não tinha uma data certa, e não tem. Inclusive, 25 de dezembro, a gente tem como um símbolo do nascimento de Jesus, mas não é a data correta do nascimento de Jesus. Não se sabe ao certo a data que ele nasceu, tá? Então, a gente adotou essa data, mas não é uma data 100% correta, porque a gente não tem nada em nenhum lugar falando exatamente sobre isso. Então, tudo que a gente tem na Bíblia são algumas coisas que eles foram chegando, e aí eles acabaram entrando em uma reunião, e aí em 236 depois de Cristo também, né, teve as primeiras notícias que teria a celebração do Natal em Roma, e aí realmente depois a igreja fixou no dia 25 de dezembro, porque como era o solstício, né, do sol para a cultura pagã, Jesus, para a gente que é católico, Cristo é a luz. Então, nada mais faz sentido do que você falar, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a luz, só um minutinho. Pedro, você pega a Zelda? Perdão, gente. Nada mais justo do que a gente usar Jesus como a luz do mundo, porque ele é a luz do mundo. Quando Jesus veio, quando Maria o concebeu, a estrela mais brilhante que já foi vista na humanidade, a maior, a melhor do céu, foi ele, porque ele é a luz da nossa vida. E quando a gente fala em trevas, não é que Jesus, como é que eu posso explicar? Ele está presente nas trevas, mas quanto mais afastado da gente, que a gente está dele, mais longe da luz nós estamos. Esse é mais ou menos o significado, porque Jesus é a luz. Então, o sol para a humanidade é como se fosse a luz, porque é ele que ilumina, a gente sabe de tudo que acontece. Então, Jesus é a nossa luz. E aí o Natal foi ressignificado no dia 25 de dezembro. Então, a gente adotou essa data de uma data pagã, que era o solstício. E aí foi apresentado aos cristãos a Cristo, o nascimento dele, porque ele é o verdadeiro sol da nossa vida, e é ele que dissipa as trevas através da luz dele. Então, ele veio para trazer a luz para a humanidade. Tem até uma frase aqui embaixo, né? O Santo Agostinho, ele falava que Jesus era o sol da justiça, porque Jesus é o sol para a gente, ele que é a justiça, ele que veio, através dele, a justiça divina foi feita para nós. Agora a gente vai pegar o tempo litúrgico de acordo com o Natal. Então, a gente vai começar pelo dia 24 do 12, que é a véspera do nascimento do menino Jesus. A gente tem a solenidade, né, do Natal, dia 25 de dezembro, e a gente tem a véspera do Natal, dia 24, que é quando geralmente a gente acaba reunindo a família, os amigos, etc., para poder passar essa virada, que seria para o dia 25. Que é quando a gente realmente celebra o nascimento de Jesus em Belém, e que veio daquele momento de simplicidade, de pobreza. Ele que é a luz eterna, ele que é uma criança, né? Ele é literalmente uma luz que se fez como criança. Então, Jesus, quando ele se fez como carne, ele veio como todos nós viemos. Nossa mãe foi lá, teve todo aquele momento do parto. A única diferença é que Maria não teve dor nenhuma. A maioria das mulheres, muitas aqui já são mães, então vocês sabem mais do que eu que não sou mãe. A gente tem a dor do parto, mas Maria não sentiu a dor do parto.
Esse é o mais legal. Além dela ter concebido Jesus pelo poder do Espírito Santo, ela que foi sem pecado e trouxe Jesus ao mundo sendo virgem, ela não teve dor nenhuma. E aí, nesse dia, né, maravilhoso de Nossa Senhora de Guadalupe, não poderia deixar de falar sobre isso, a importância de José e Maria, antes de tudo, nessa história toda. Se Maria não tivesse dito sim, se São José não tivesse, com todo o silêncio e um símbolo de fidelidade, de humildade que ele foi, e ter acolhido Maria, nada disso teria acontecido. Maria teria sido morta. Porque ninguém ia acreditar que uma mulher simplesmente sendo virgem ia ter um filho. Então, o papel importante dos dois, que são símbolo da Sagrada Família, é justamente essa. Maria conceber o Verbo encarnado e São José de estar ali como protetor, como símbolo de família, como pai. Ele é o patriarca da família. Quando aconteceu tudo isso, simplesmente São José não falou nada, pegou Maria, fez tudo certinho e saiu com ela. E assim foi dando andamento para justamente Jesus conseguir nascer. Na primeira semana que a gente tem, né, a véspera de Natal, dia 24, tem dia 25 a nossa missa de Natal. E aí no domingo, após o Natal, a gente comemora a Sagrada Família, justamente por isso. Porque a Sagrada Família é o maior modelo que a humanidade teve de casamento, de perfeição de casamento, de amor de homem e mulher e de cuidado de pai e mãe. Eles são símbolo de fé, de amor, de prosperidade, de vida doméstica. E a prosperidade que eu falo não é de dinheiro, a prosperidade que eu falo é de vida, de toda a simbologia que eles têm pra gente, porque eles são puros e verdadeiros. Eles criaram Jesus por 30 anos. Vocês estão entendendo? Foi Maria que, depois de conceber Jesus pelo seu ventre, deu de mamar, deu de comer. São José estava ali ensinando ele a ser carpinteiro como ele, a fazer as coisas, a ser um homem melhor, o ensinou a ler. E cada um deles teve o seu papel no dia a dia para ter a construção de Jesus como homem. Afinal, Jesus, como veio como homem, eles ensinaram o dono da palavra a falar. Eles ensinaram aquele que nos deu vida a ter uma vida. Eles ensinaram a andar aquele que nos dá o poder de andar. Então, isso é muito louco a gente pensar nisso. Porque eles ensinaram aquele que é o dono de tudo e aquele que tem o poder de tudo a fazer assim como nós. Então, eles foram extremamente importantes na vida de Jesus. Esse é o dom, então por isso que a gente comemora com tanto amor e com tanta fé e gratidão a simbologia da Sagrada Família. Não poderia te falar, né? Maravilhoso. São Josézinho, até separei ele bem bonitinho aqui, que é o nosso símbolo, né? Maravilhoso. Depois que a gente passa o domingo do Natal, dia 1/1, né, o primeiro dia do ano, a gente tem a solenidade de Santa Maria, que é a Mãe de Deus. Quando a gente fala que Maria é Mãe de Deus, é porque se Deus se fez carne como homem e Maria é mãe de Jesus, ela é mãe de Deus. Então, ela é a nossa mãe. É o último dia da oitava de Natal e Maria ela é proclamada, né, pela Igreja Católica como Theotokos. Desculpa se está errada a pronúncia, porque sou péssima. Que é mãe de Deus justamente por isso. É um dogma que foi definido pela Igreja Católica, isso não tem mudança, tá? Desde o Concílio de Efésio, em 431. Então, Maria, ela é mãe de Deus. Ela é como se fosse a nova era. Então, assim, é a importância de Maria na nossa vida. Ela é como se fosse a nova era e Jesus é como se fosse o novo Adão. Depois, dia 6/1, a gente tem a Epifania, que é uma solenidade também, dia 6 de janeiro, que é conhecida como a Festa dos Reis. A palavra epifania, ela significa manifestação, manifestar algo. A epifania é justamente isso, que é celebrando Cristo revelado aos povos, que esses povos são representados pelos reis magos. É muito doido a gente pensar que os reis magos, nada foi escrito para eles, e eles sabiam que eles deveriam e o que estava acontecendo, e que quando aquela luz em Belém estava lá, é porque Jesus tinha nascido e ele estava lá, e foram até ela. A gente tem a representação dos 3 reis magos. Então, quando a gente monta o presépio, sempre tem os 3 reis magos, que é essa representação da celebração, que são os povos que vieram de várias partes do mundo para celebrar que Jesus se fez carne e ali já está habitando entre nós. E depois, no domingo, depois da Epifania, tem o batismo do Senhor, que é o encerramento do tempo de Natal, que é quando a gente vai para a próxima parte, né, do nosso
tempo litúrgico, que é o encerramento do Natal, marca o início da vida pública de Jesus. Então, para quem fica um pouquinho mais fácil, começa o Mistérios Luminosos, então, para ficar um pouco mais tranquilo, que é quando o pai proclama: "Este é o meu filho amado". E aí é quando a gente vai dar andamento a tudo que aconteceu. E aí é outra história que a gente vai falar sobre isso outro dia. A gente tem 4 missas importantes durante o período do Natal. A liturgia da Igreja Católica é muito rica e a gente tem várias celebrações. E diferente do Natal, cada uma tem um contexto e um porquê próprio. A primeira delas é a missa da Vigília. Ela é celebrada dia 24 de dezembro, então na véspera de Natal. Ela é uma missa de festividade. Geralmente ela tem cantos de glória, profissão de fé. É uma missa alegre, porque a gente está esperando aquilo que vai acontecer, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 25, na verdade, dia 24, né, para o dia 25 à noite, a gente tem a missa do Galo. É a missa da Aurora, né, que é um nome maravilhoso, que é justamente essa missa da meia-noite, porque é quando a gente recorda justamente o nascimento de Jesus de uma forma histórica. Então, realmente foi quando Jesus, historicamente, se fez carne a nós, e ali foi concebido numa manjedoura, toda a parte da humildade, de todo o significado do que aconteceu, e é quando a gente recorda e relembra o nascimento de Jesus. Depois que tem essa, né, a missa da noite, que vem a missa aurora oficialmente no dia 25 de dezembro, é celebrado a luz de Cristo, que é quando ele nasceu e é quando ele surgiu nos nossos corações. Quando Cristo nasce, a luz nasce junto com ele naquele momento, né, que é a estrela de Belém, que é a representação de Jesus Cristo, porque quer dizer que o Salvador veio até nós. Então, foi concretizado que o Messias se fez homem e está conosco e já está habitando entre nós. A quarta missa, né, no caso, que é celebrada durante o dia 25 também, né, só que mais tarde, geralmente, ela enfatiza o mistério eterno do Verbo, que assim como eu li, né, de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essas 4 missas, todas elas celebram de formas diferentes, pedaços, né, fragmentos de tudo aquilo que aconteceu e que vai acontecer, até a parte de realmente Jesus nascer e o porquê dele ter nascido de todas as formas. Tudo que acontece quando a gente lê, quando a gente tem as representações, tem um significado. A gente, quando fala do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, a gente está falando que tudo que foi dito no Primeiro Testamento está se concretizando, e é quando a gente dá o primeiro start do que vai acontecer. Então, literalmente, é a luz. É o famoso que se faça luz, e assim que fez a luz, a gente tem o Segundo Testamento, segunda parte, né, de tudo. A Missa do Galo e a significado dela em si. A Missa do Galo, ela é feita na noite do dia 24 para o dia 25, e a tradição do galo em si vem de costumes bem antigos, né? Não se sabe ao certo as datas, mas o canto do galo, ele marcava o início de um novo dia. A gente sabe, quem mora em sítio, fazenda, que sempre tem um para acordar, e geralmente é ele que acorda ali, quem tá trabalhando na roça. A gente foi perdendo isso com o tempo na humanidade, mas a gente até fala, tá acordando antes do galo, quando alguém acorda de madrugada, né? E aí, isso marca um novo dia que tá ali se concretizando, que tá chegando. A gente começa a ouvir os passarinhos e a vida se torna, porque ali tá vindo o sol, que é a luz. Então, representa a vigilância, né, que é a chegada da luz, que no caso é o sol, que é Jesus, simbolizando Cristo que nasceu e rompeu a noite, que é a escuridão, e tá ali renascendo. Então, remonta quando o Papa, né, instituiu a missa e ela celebrou o nascimento de Cristo, que é a de Galli Cantus, ou seja, a hora em que o galo canta, significando o início de um novo dia, de uma nova coisa que vai acontecer. Essa parte é bônus. Nosso maravilhoso São Francisco, meu Chiquinho perfeito, lindo, foi quem criou o presépio. Para quem não sabe, eu falei isso semana passada um pouquinho. Ele queria uma representação do nascimento de Jesus. Não foi o presépio igual a gente tem hoje em dia, mas ele pelo menos montou ali, colocou como se fosse Jesus, colocou os animaizinhos, tudo, para as pessoas entenderem, porque nós, seres humanos, somos muito visuais. É o famoso eu tenho que ver para crer muitas vezes, o que é um pouco diferente da nossa fé, que a gente acredita sem ver, a gente precisa ver para crer em algumas coisas. Então, a representação foi para as pessoas entenderem como Jesus se fez, né? Como foi dada a vida para Jesus.
E aí, em 1223, foi o primeiro presépio feito em Grécio, na Itália, foi justamente para as pessoas entenderem e compreenderem como foi o nascimento de Jesus. E como ele era vivo, e como os animais e as pessoas estavam ali, que foi uma coisa real, e é uma coisa real. Sempre quando a gente for e deve, né, falar sobre a Bíblia, a gente tem que tratar como uma coisa real. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Quando a gente fala, isso aí é coisa lá daquela época, isso naquela época realmente fazia sentido, hoje não faz mais. Você está falando que a palavra de Deus é morta, e a palavra de Deus ela não é morta. Ela é viva, ela se faz todos os dias. Claro, tem representações de antes para agora, mas tudo isso é para a gente entender e colocar no contexto que está acontecendo no hoje. E é por isso que a gente tem uma liturgia diária todos os dias. É para a gente entender o que Deus quer falar conosco todos os dias. Então é sempre uma palavra viva. O presépio é uma representação viva do nascimento de Jesus, que a gente comemora todos os anos do Verbo que se fez carne. Não é uma festa. Então, uma coisa que tem, não sei se vocês fazem isso ou já viram fazer, muita gente canta parabéns. Não é para cantar parabéns, não é o aniversário de Jesus. A gente ali está comemorando o Verbo que se fez carne, a gente não está comemorando o aniversário de ninguém. Entende? Não é como se ele estivesse fazendo 2025 anos esse ano. Ele está justamente nascendo novamente. É o primeiro fecho de luz que está acontecendo novamente. Então, de uma forma mais fácil, São Francisco fez de uma forma visível e palpável, porque a gente também precisa, às vezes, pegar nas coisas, o mistério da encarnação, de uma forma mais significativa. Então, como muita gente naquela época era analfabeta, eles precisavam de alguma forma que fosse mais fácil. A gente sabe que com representação de imagem, desde a época rupestre, fica mais fácil de você entender o contexto da história. Então, a gente precisa daquilo. E aí, com o tempo, o presépio foi se espalhando, né, por toda a Europa, e aí, mais tarde, por todo o mundo, depois da colonização, enfim. E hoje a gente tem um presépio, né, que todo mundo tem aí em casa, ou alguma coisa, representação, nem que seja uma imagem, uma fotinho, alguma coisa, do presépio do nascimento de Jesus. Então, é um evangelho vivo, como diria São João Paulo II. O presépio em si, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do significado de cada coisa. Primeiro de tudo, muita gente tem dúvida. Bia, qual é a ordem do presépio? Gente, não tem uma ordem certa do presépio, tá? A gente tem tradições que foram se criando ao longo do tempo, assim como, por exemplo, a semana do Advento, a gente vai ligando as velas, a gente tem a coroa do Advento, é um símbolo, é mais uma forma da gente estar contando ali a contagem regressiva, porque vai acontecer. Não tem uma ordem. Geralmente, as pessoas começam com os animaizinhos, porque eles já estavam ali, né, onde Jesus ia nascer. Então, eles já estavam ali, que a gente tem até a representação, geralmente, do burrinho. Eu gosto muito do burrinho, porque lembra muito todos os meus amigos. Gente, eu acho maravilhosa essa representação. Eu amo de paixão. Então, Jesus que veio ali, não tinha só o burrinho, né? Tinham vários animais de um estábulo. Mas eu amo o burrinho, gente. Ele é maravilhoso. E tem uma simbologia muito importante, principalmente o burrinho, né? Como a gente sabe, Jesus, quando ele foi entrar em Jerusalém como Hosana, ele foi montado em cima de um burrinho. Então, tudo tem um significado e nada é por acaso. Depois disso, né, a gente geralmente tem José e Maria, né, maravilhosos. Então, né, Maria que estava grávida, ela estava ali, né, fez o trabalho de parto dela, e São José sempre ali ao lado de Nossa Senhora, maravilhoso, né, o nosso patrono e a nossa matriarca aí da humanidade. Uma coisa que muita gente precisa saber, por que Jesus nasceu em Belém, tá? Se ele era de Nazaré, o que ele foi fazer em Belém? Naquela época, os romanos falaram que todo mundo tinha que ir até a região, né, de Roma, de Jerusalém, para poder declarar as partes de impostos. Então, eles sabiam quantas pessoas tinham, eles falavam, todo mundo vai ter que vir aqui se apresentar por causa da questão dos impostos e etc. Maria, no meio do caminho, em Belém, começou a ter contrações. E eles não tinham um lugar para ficar, e por isso que eles foram parar ali, naquele momento, na manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura com o significado de que ele viria para a humanidade na humildade. Para quem não sabe, José e Maria, eles não eram ricos, mas eles também não eram pobres. Naquela época, quem tinha uma profissão não necessariamente era pobre, não é que eles eram, vamos dizer assim, como se fosse uma classe média baixa no Brasil, para ficar um pouco mais fácil de entender. Não necessariamente seria essa nomenclatura.
Mas ele tinha ali a profissão dele, e como Jesus do Antigo Testamento falava que ele tinha que vir representando a casa de Davi, por isso que ele nasceu em Belém. Então, tudo tem um significado. E aí, naquele momento, Maria começou a ter contração do parto, e aí ele se teve na manjedoura. Qual é a importância e a relevância da gente entender e falar, porque Jesus nasceu humilde na manjedoura? Qual é o maior problema da humanidade? Foi o pecado de Adão e Eva. O que acontece no pecado de Adão e Eva? Eles param de ser humildes, eles perdem a humildade, porque quando Satanás foi lá e falou, come a maçã, não foi que eles comeram porque eles estavam com fome, eles comeram porque eles queriam ser igual ou melhores do que Deus. Porque Deus falou, não faça isso. E eles fizeram. Eles foram contra aquilo de Deus. Então, nós seres humanos, a gente quer ser às vezes mais do que a gente não é. Então, a ideia da humildade é literalmente mostrar, se ele, que é o dono de tudo, veio daquela forma, nós devemos sair do pedestal que a gente está e ir lá para baixo, porque a gente não é nada nessa vida. E a gente esquece muitas vezes, e a gente acha que a gente pode tudo, é tudo do meu jeito, tem que ser assim, assim, assado. Ah, na Bíblia tá desse jeito, mas eu não concordo, eu acho que não é assim. Você não tem que achar nada. Tá escrito aqui, a gente tem que seguir o que tá aqui. Jesus deixou pra gente, literalmente, a palavra dele, os ensinamentos dele e o que a gente deve seguir. Você pode falar, eu não vou seguir. Se você não quer ir pro céu, não siga, né? Então, assim, tem um significado de tudo isso. A gente tem também o pastor, né? Geralmente, que eu até brinco que eu não lembrava o pastor da última vez. O pastor não estava lá, tá, gente? Ele é o único que geralmente a gente põe no presépio e ele não estava lá. Ele vem como um significado como pobre e humilde mesmo, porque os pastores naquela época eram pessoas pobres e humildes. Então ele vem como significado, mas ele não estava no momento de nascimento de Jesus. Não tem ninguém segurando um bichinho no nascimento de Jesus, como a gente geralmente tem no presépio. A gente depois também tem a representação dos 3 reis magos, né? A gente tem aqui, perfeito, lindo, maravilhoso, um dos reis magos. Segundo, tá faltando um aqui. Gente, é muita peça, né? Um presépio. E o outro rei mago. Então, os 3 reis magos. Eu tinha separado aqui. Peraí, deixa eu pôr aqui o presépio. Vai ficar mais fácil. Explicando um pouquinho de quem são os 3 magos, né? A história deles. Eles são falados no Evangelho, tá? Para quem não sabe. Não fala os nomes deles, tá? Geralmente, os magos vindos do Oriente. Não tem o nome deles na Bíblia, tá? Para quem não sabe. A igreja colocou o nome deles de Gaspar, Melquior e Baltazar. Mas não existe realmente 100% esses nomes. Eles deram, assim como outros personagens bíblicos não tinham nome, e a igreja colocou o nome para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Quando a gente fala em magos, a gente pensa muito em magia ou alguma coisa assim, mas não era. O significado dos 3 reis magos eram que eram pessoas muito importantes, assim, da questão de serem sábios, eram homens estudiosos, e o que eles estudavam? As estrelas. Eles sabiam o que ia acontecer da história de Jesus pelas estrelas. Eles eram homens que olhavam para o céu. Qual o significado disso? A gente não tem que olhar para baixo. A gente tem que olhar sempre para cima. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente tem que olhar para ele em todos os momentos da nossa vida. Então, se a gente quer uma resposta de alguma coisa, quem a gente procura? Deus. É simples. E é isso que eles faziam, eles estudavam as estrelas. Católico não acredita em signo. Isso é uma coisa que a gente sabe. Mas a gente acredita nas constelações, porque foram elas que guiaram os reis magos naquele momento para o que ia acontecer. Então, eles eram como se fossem os primeiros astrônomos da história da humanidade, né? Então, eles conheciam muitas escrituras antigas, então eles eram homens que sabiam ler e escrever, então eram homens inteligentes. E eles estavam ali o tempo inteiro estudando as estrelas, o que estava acontecendo, eles sabiam interpretar o que estava acontecendo. Eles sentiram, mas eles não eram feiticeiros, não tem nada a ver com magia, a gente se perde ao longo do tempo com a palavra mago. Por que eles seguiram a estrela de Belém? Foi um sinal. Deus deu esse sinal e conduziu, né, até Jesus, até o nascimento dele, que era a representação da luz divina, que era para guiar, né, os 3 reis magos, que vem como se fosse a humanidade sendo guiada em busca da verdade. Então mostra que Deus, né, ele se revelou
e ele se revela a quem busca com sinceridade, com amor e com entrega. Os 3 reis magos pegaram cada um com seu presentinho e foram até lá. Eles não perguntaram, eles não tinham um porquê, para quê, eles simplesmente sentiram e foram. Ninguém falou para eles. O que significa os presentes dos 3 reis magos? Cada um deles tá com um presentinho na mão, se vocês pararem para ver, né? Eles representavam os povos pagãos, né? Que eram os gentios na época. Então, um deles está com o ouro, né? O ouro é que Jesus é o nosso rei. Deixa eu pegar eles aqui de volta. Cadê? Tá faltando. Aqui. Ouro. O outro, o incenso, né? Não sei se dá para vocês verem. E o outro, a mirra, né? O ouro é que Jesus é rei. O incenso significa que Jesus é Deus. E a mirra é que Jesus é homem que sofrerá e morrerá. Então, cada um desses presentes tem um significado. Então, tudo que aconteceu com Jesus, a gente sempre teve ali na nossa frente, né? Sendo dito, sendo mostrado por gestos, imagens ou simplesmente por sinais. Então, a parte significativa espiritual é que eles eram um símbolo de todas as terras, de todas as nações do mundo que reconhecem Jesus como nosso Salvador. Então, naquele momento que eles foram lá e que eles chegaram, eles se ajoelham diante do menino Jesus, que é uma coisa muito importante que a gente deve fazer quando a gente está na presença de Deus, né, de Jesus. A gente se ajoelha, porque a gente se dá diante da sabedoria humana, né? A gente se dobra, todos os joelhos se dobrará diante de Deus, porque ele é o nosso Senhor. Então, ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor do mundo, é ele que nos fez, é ele que nos deu a vida. Então, isso é muito importante da gente ir acompanhando ao longo do tempo. Acho que eu falei de tudo que tem no presépio, né? Os animaizinhos, falei dos reis magos, José e Maria, e o menino Jesus, né? No final, geralmente a gente deixa vazio o nosso presépio, a gente só coloca dia 25, que é quando realmente ele nasce. Jesus, bonitinho, né? Todo fofinho. E o legal é que geralmente é representado por palha e pano, porque Jesus naquele momento não tinha nada. Maria deu à luz sem nada. Então, tudo que eles tinham naquele momento para aquecer o menino Jesus como uma criança que vem ao mundo e sente frio era a simplicidade de panos que eles tinham ali naquele momento e a palha. Olha, eu tô me estendendo, gente, perdão. Então, para viver bem o Natal. O Natal ele não é uma festa com decoração e presente. É um momento de fé, de esperança, caridade, justiça e principalmente luz no mundo. Então, com a fé e com a esperança, a gente tem que reconhecer que Deus entrou na história e entra em todos os dias das nossas vidas. Com a caridade e com a justiça, é imitar aquilo que Jesus fez, que ele veio ao mundo para servir, para amar e restaurar a dignidade de todos nós. E a luz no mundo é ser presença que ilumina aonde nós vamos, é ser consolo, é ser um norte, né? E promover a paz no mundo. Então, uma coisa que a gente tem que pensar muito no Natal é que a gente perdeu muito daquilo que deveria ser o Natal. Vocês podem até falar que eu tô mentindo, mas eu tenho certeza que a maioria é assim. Natal a gente tá preocupado em se tem a árvore maior, mais bonita, mais decorada, isso e aquilo. A gente tá preocupado aonde vai passar em Natal com quem. É aquela brigaiada de família inteira, gigante, grito para cá e faz amigo secreto e comida, fartura. Não é nada disso. A simbologia do Natal não é nada disso, e é isso que Jesus veio. Naquele momento não tinha comida, não tinha fartura, não tinha nada. A ideia do Natal é reunir as pessoas que são mais importantes na sua vida para aquilo que vai acontecer, que é o nascimento de Jesus. Então, se vocês puderem, a gente, como novas criaturas transformadas de dentro para fora, vá nas missas que tem de Natal, tanto da véspera quanto depois, do dia do Natal, e ressignifique o Natal na sua vida. Natal não é Papai Noel que a Coca-Cola colocou. Natal não é ganhar presente. Natal não é uma fartura. Até porque nem todo mundo tem condições de ter uma mesa farta, a gente sabe disso. Nem todo mundo tem a possibilidade de estar com a família, a gente sabe disso. Então, se agarre e abrace naquilo que realmente é importante, que é Jesus está conosco. Jesus veio, Jesus nasceu. É isso que a gente tem que agarrar, é isso que a gente tem que abraçar. O significado de Natal é isso. O resto é invenção, é modismo, é uma forma da gente gastar o nosso tempo, da gente gastar, às vezes,
é a nossa saúde física, é a nossa saúde mental, porque a gente fica desesperado, porque às vezes não tem dinheiro para comprar um presente perfeito, maravilhoso para os filhos, a gente às vezes não tem condições de fazer uma mesa farta, às vezes a gente só tem uma simplicidade que, graças a Deus, se você tem, de ter um arroz e um feijão na sua mesa e vai um ovo, um peixe, alguma coisa. Então, assim, Natal é isso. É a gente entender que nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a gente está aqui para a gente buscar a graça de Deus. E foi para isso que ele veio, para a gente ter a possibilidade de buscar a graça dele. Então, no Natal, pare de se preocupar com coisas fúteis. E realmente se preocupe com aquilo que é importante, que é Jesus. O resto, gente, se der, Deus, se não der, acontece. Próximo ano você tenta. Ah, eu não tenho o melhor presépio. Uma hora você tenta comprar. Ah, eu não tenho a árvore de 3 metros de altura na minha casa. Não tem problema. Ah, eu não vou conseguir dar o presente que meu filho queria. Acontece. Mas tenta sempre, principalmente para as crianças, que são as que mais sentem, né, essa questão, que o significado do Natal não é ganhar presente. O significado do Natal é que o maior presente que a gente poderia ter é que Jesus vai nascer pra gente. Ele nasceu pra gente. Então, converse. Eu sei que muitos pais às vezes querem dar o melhor para os filhos, eu entendo, meus pais já passaram por isso, enfim. Mas o significado do Natal é estar ali. Então, se você tem uma família, se você tem amigos, às vezes muitas pessoas não passam com a família, você tem algo ou alguém que é muito mais importante a presença física daquela pessoa com você do que qualquer outro presente. Então, é basicamente isso. Então, o verdadeiro Natal, ele transforma a gente em comportamento, nas nossas escolhas, nas nossas relações e de tudo aquilo que a gente está fazendo naquele momento. A gente tem essas 4 semanas de preparo do Advento justamente para a gente se preparando para aquilo que está acontecendo. É o momento da gente estar em silêncio, é o momento da gente buscar paz, da gente buscar sabedoria, da gente conhecer sobre a história de Jesus, de Maria, de José, de todo o significado. É um momento da gente ser mais bondoso, mais caridoso. É aquele momento que a gente fala, vou, sei lá, limpar o meu guarda-roupa para doar uma roupa que às vezes eu não uso e está aí parada. Se eu tenho um pouco mais de condições, eu vou comprar um alimento e eu vou doar, ou vou fazer uma marmita e vou doar para alguém na rua. Ou, eu não sei cozinhar alguma coisa. Eu tenho R$ 30, eu vejo um morador de rua, eu levo ele, compro uma comida para ele em algum lugar. Sei lá, qualquer coisa que você possa ajudar o próximo, tá? Então, esse momento é o momento da gente realmente ser luz no mundo. Tente ajudar o próximo. Pare e pense, e eu fico para reflexão de todo mundo antes de encerrar, né, aqui. Qual foi a última vez que você ajudou alguém além de você mesmo? E eu não tô falando de doações, tá? De dinheiro nem nada do tipo, mas doar o seu tempo, que é o bem mais valioso que você tem. Seja como um ombro amigo, seja como um abraço em alguém que às vezes precisa, seja com uma palavra de alguém que está naquele momento precisando ouvir alguma coisa, seja a luz na vida de alguém. E se puder, faça um extra, né? Vá ajudar o próximo sem olhar a quem, assim como Jesus fez. Então, que a gente possa realmente ter isso dentro de nós, que sejamos sinais como católicos visíveis, né, do que é Jesus e a representação do Natal como católicos. E acho que é basicamente isso a aula de hoje, gente. Desculpa, foi um pouco mais longa do que a outra, né? Me empolguei.